Eita, peguei distraído, né? Pai do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande poder compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração durante esse tempo. Mas antes de iniciar a palavra, eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo que está acontecendo e que não tem como nós fecharmos os nossos olhos, né? Eu confesso aos irmãos que, apesar de ser apaixonado por política, eu não quero falar sobre política aqui. Eu quero falar sobre o que Deus tem feito e como nós precisamos abrir os nossos olhos para o que está acontecendo no nosso país. Essa semana semana passada iniciou com um jovem muito conhecido no meio político, fazendo um ato que eu particularmente percebo que ultrapassa os limites da política e entra num campo onde nós precisamos, como igreja do Senhor, nos unir para combater o que está acontecendo no nosso país. Não tem como falar que, independente de lado ideológico que você é adepto, independente disso, nós não temos como falar que o inimigo ele tem trabalhado contra a nossa nação. Nós não temos como fechar os olhos e não enxergar aquilo que o inimigo tem feito para combater a igreja do Senhor aqui no nosso tempo. Não só aqui, mas em todo o mundo, notícias que nós temos na África de líderes de governo matando cristãos. Notícias que nós temos de muitos lugares onde o povo de Deus tem sido perseguido de forma velada ou não. E no Brasil, queridos, não tem sido diferente. E eu particularmente não consigo ver aquilo que o Nicolas Ferreira, que é sim deputado federal, que é sim adepto a um campo ideológico, mas eu não consigo ver que o que ele fez, o que ele iniciou nessa semana é meramente político. A nossa luta, queridos, não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades do mal. E o que eu vejo que está acontecendo é que a igreja tem acordado por meio de uns e de outros. Se você for observar os grandes avivamentos do mundo, da história do mundo, eles iniciaram após um tempo de grande destruição, um tempo de grande luta, um tempo de grande perseguição, principalmente ao povo cristão. E é o que nós estamos vivendo no nosso país. Eu não quero usar esse tempo de fala para elogiar alguém que está fazendo uma coisa, mas eu quero desafiar a você, a mim, a abrir os olhos para a luta espiritual que nós estamos vivendo no nosso país. Nós não podemos permitir de braços cruzados, queridos, nós não podemos permitir ficar estagnados, omissos. A igreja está sendo atacada, os princípios cristãos estão sendo atacados. Seja na política ou não, estão sendo atacados. E eu e você, nós não podemos, sob pena de ver os nossos filhos, os nossos netos, não podendo dizer que Cristo é o Senhor dos senhores. Sob pena de ver os nossos netos, os nossos filhos, não podendo confessar a sua fé. Isso nós, hoje, nós pagamos pela omissão da igreja lá atrás, porque lá atrás colocaram na cabeça da igreja que um cristão não poderia se envolver na política. E aí, por isso, durante muitos anos, nós somos governados por pessoas que não conhecem a Cristo. E agora, nesse tempo que nós, graças a Deus, estamos vivendo, a igreja acordou e tem levantado homens e mulheres para representar a igreja lá dentro. Mas se nós não continuarmos nessa dinâmica de avançar, daqui a pouco, daqui a não muito tempo, nós voltaremos a ser governados somente por pessoas que não temem a Deus. Então eu queria te pedir desculpa, você já sentou, mas eu queria te pedir para você ficar de pé de novo. Eu queria fazer uma oração antes de iniciar aquilo que o Senhor falou no meu coração para ministrar sobre as nossas vidas essa noite. Mas eu creio que o tempo de avivamento no nosso país já iniciou. E nós seremos tomados pela glória e pelo poder de Deus sobre a nossa nação.
Nós não podemos ficar estagnados, queridos. Nós não podemos ser omissos. Nós precisamos pegar a nossa espada, colocar a nossa armadura. Nós precisamos ir para o ataque, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O inferno terá que recuar. O inimigo terá que recuar, porque a igreja do Senhor vai se levantar. E eu quero dizer, queridos, que é chegado o tempo, é agora que nós precisamos tomar uma atitude de nos levantar, para que as hostes do mal venham a ser derrotadas. Senhor, eu quero te glorificar, Senhor, porque o Senhor tem nos levantado nesse tempo. Senhor, não, Senhor, para ficar de braços cruzados. Ó Senhor, nós queremos ser participantes, ó Pai, deste avivamento que está para acontecer no nosso país. Nós queremos ser atingidos, alcançados por esse avivamento, Senhor. Ó Pai, eu quero declarar que a nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está em jogos, a nossa esperança está em Ti, Jesus, porque uns confiam em carros e cavalos, mas nós não. Nós fazemos menção ao nosso Senhor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem um domínio sobre todas as coisas, o que é governante verdadeiramente do nosso país, Senhor, e da nossa família, da nossa igreja, Senhor Jesus. Nos levanta, Senhor, como povo seus, como atalaias do Senhor, ó Pai, para, Senhor, combater as hostes do mal. Ó Senhor, nós colocamos o Brasil, o nosso país nas Tuas mãos. Nós colocamos, Senhor, todos os políticos que foram eleitos, todas as pessoas que estão no STF, Senhor, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, Senhor, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, no governo de estado, Senhor, nas assembleias legislativas. Nós colocamos nas Tuas mãos e declaramos, ó Pai, que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Você pode se sentar, querido. Aleluias, glória a Deus. Eu vou, quando começou o culto, eu fui colocar para ficar acompanhando, né? Não sei se vocês sabem, o Fla-Flu está jogando, e aí o diabo está se levantando aqui. O Fluminense fez um gol agora, pastor. Eu vou até tirar aqui da minha tela para não me distrair, o inimigo, Deus me livre. Mas, queridos, brincadeiras à parte, certo homem, ele juntou um grupo de amigos e eles decidiram passar uma semana no alto num monte de pedra, tal. Subiram, e aí eles se prepararam para isso, né? Eles levaram água o suficiente, levaram uma barraquinha, levaram as coisas que precisavam se alimentar. Eles levaram um pouco de lenha, porque era pedra, então não tinha árvores lá em cima. E quando chegaram lá, eles chegaram já um pouco tarde, no final da tarde, eles montaram uma fogueira. E ali eles montaram suas barracas, e ali eles atearam fogo na fogueira. Eles foram preparados para ficar uma semana. E então eles tinham água para uma semana, eles tinham comida para uma semana, eles tinham o suficiente para passar ali uma semana se alimentando e tomando água para não ficar desidratado. Acontece que eles não passou na cabeça deles as possibilidades naturais que poderiam acontecer lá em cima. Então, numa noite, lá para a segunda ou terceira noite, um vento muito forte passa sobre aquela montanha. E aí o vento passa, mas o interessante é que a fogueira que eles montaram, ela não apagou. O vento passou, mas ela não apagou, mas fez com que o fogo ardesse um pouco mais rápido. Não sei se você gosta, eu me amarro em acender churrasqueira, e quando a brasa está bem, quando o fogo está bem pequenininho, se você colocar um ventilador, um negócio, como é o nome? Secador de cabelo, alguma coisa, o fogo ele queima mais rápido. Então o vento ali que passou, ele fez com que a brasa, o fogo aumentasse. Só que o fogo aumentar significa que vai consumir mais brasa. E eles não contavam com isso, pastor. E aí 2 dias depois, já no 5º dia, eles iam ficar 7. Eles perceberam que a lenha que eles levaram não era suficiente, porque eles não contavam com o vento, com a ventania que passou. E o problema que eles encontraram foi que eles não haviam levado lenha reserva.
Eles não levaram mais lenha, e ali um monte de pedra, com árvores, eles não teriam como mais permanecer com a fogueira acesa, e certamente eles passariam frios na última noite que eles iriam estar ali. Essa historinha deve ter sido o Espírito Santo que colocou no meu coração, não aconteceu com ninguém, mas ele retrata algo muito interessante. Que naquela fogueira que eles precisavam que se mantivesse acesa, para que não passassem frio à noite, eles tiveram um problema porque o fogo apagou, devido à ausência de lenha para queimar. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi justamente isso: quem vai colocar a lenha? Porque a consequência de falta de lenha é o fogo apagar. Percebam, o vento que passou, a ventania que passou, apagou o fogo? Não apagou o fogo. Pelo contrário, serviu para acender mais o fogo. Então não é a ventania do nosso dia a dia, não são as dificuldades que nos assombram todos os dias, não é o que está acontecendo no país, não é o que aconteceu porventura na sua casa, na sua família, que é capaz de apagar o fogo. Mas apaga o fogo se a lenha acabar. Se você está fazendo churrasco, se for fazer no próximo, me chame, por favor. Se o carvão estiver acabando, você colocar novo carvão, vai demorar um pouquinho, mas o fogo vai reacender. Mas se você deixar o carvão acabar, o fogo se apaga. O problema é que nessa história, muito provavelmente entre os amigos, um tinha ficado responsável pela lenha. Muito provavelmente alguém daquele grupo de amigos tinha falado: a lenha pode deixar comigo. E o que aconteceu? O fogo apagar por falta de lenha é tudo o que os outros precisavam para colocar a culpa em alguém. Porque nós normalmente colocamos a culpa em alguém por o fogo apagar. E foi assim, a Bíblia está cheia de relatos. Eu quero lembrar um pouco com você de Jó. Jó estava lá, temente a Deus, e vocês conhecem a história, o diabo estava lá ao redor dele, conversou com Deus, e Deus falou: você tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, fiel. Mas também nada acontece com ele vai ser íntegro e fiel mesmo. E aí nessa conversa Deus autoriza que o diabo encoste no patrimônio de Jó, e depois permite que encoste nos filhos de Jó, família dele. E é interessante que na história, quando Jó está lá nas últimas, lá acabado, perdeu tudo, o que os amigos dele fazem? Chegam e falam: Jó, você deve ter pecado. A culpa, o motivo de você estar passando por isso é pecado. E os amigos de Jó quiseram arrumar uma culpa por motivo pelo qual Jó estava ali pecando. Mas, queridos, nem sempre os nossos problemas é por pecado. Nem sempre os nossos problemas é por as diversidades da vida. Às vezes o nosso problema é tão somente porque nós não colocamos a lenha, não colocamos mais lenha para o fogo não apagar. Se você for comigo, eu queria te convidar em Gênesis, livro de Gênesis, logo no início, no capítulo 3. Quero ler uma história que você certamente conhece, mas eu quero que você acompanhe comigo. Serão alguns versículos só. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1 mesmo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas e figueiras, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor a Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que até aqui, amém. Queridos, perceba, essa história todo mundo conhece, na escolinha bíblica dominical, as criancinhas já devem ter ouvido algumas vezes na sala Kids. Mas interessante é que quando Adão ele é questionado, ele logo, prontamente, ele põe a culpa na mulher. Quando a mulher é questionada, ela prontamente coloca a culpa na serpente. Mas nenhum dos dois dizem: Senhor, nós falhamos. Nenhum dos dois disseram: Senhor, nós pecamos. Senhor, nós caímos na conversa da serpente. Eles prontamente quiseram colocar a culpa em alguém, no outro, mas não admitiram que a culpa era deles. Porque se a mulher ouviu a serpente, que não deveria ter ouvido, o homem que já foi ali instituído como cabeça não estava presente para impedir que a mulher comesse o fruto, e ao comer ela entrega ao marido, e o marido simplesmente come. Então, ao invés de falar: Senhor, nós pecamos, nós caímos, Senhor, nós não colocamos a lenha, e o fogo abaixou, e aí nós permitimos que a serpente nos enganasse. Ao invés de ser isso, eles quiseram colocar a culpa no outro. Algo parecido aconteceu, queridos, com Arão. Moisés, ele sobe ao monte, e ali ele fica vários dias. E a Bíblia vai nos contar, lá em Êxodo 32, a partir do verso 21, a Bíblia vai nos contar que quando Moisés desce, ele encontra um bezerro de ouro sendo adorado. Só que quando Moisés subiu, ele instituiu sobre Arão a responsabilidade de cuidar do povo. E ao questionar Arão, ele falou: foi o povo. O povo se juntou. O povo recolheu os ouros e ao jogar na fogueira, surgiu o bezerro de ouro. Foi o povo. Arão perde a oportunidade de falar: Senhor, Deus, eu permiti, me perdoe. Quis colocar no povo. E nós temos essa mania, queridos. Nós temos essa mania. E se os amigos de Jó buscaram um culpado, se Adão empurrou a culpa para Eva, se Eva se desviou da culpa, e se Arão dividiu a culpa com os outros,
Deus, a primeira pergunta que ele faz, essas histórias que eu contei, Deus, ele perguntou: onde você está? A pergunta que ele faz para Adão e Eva, quando ele está lá procurando eles no jardim, ele não falou: por que vocês pecaram? Ele não falou: por que vocês estão escondidos? Não. Ele perguntou: onde vocês estão? A pergunta que ele nos faz é essa, querido: onde nós estamos? A primeira coisa que ele quer saber é por que nós nos perdemos, e não no que nós nos perdemos. Há muito tempo eu digo que o problema do pecado não é mais de Deus, não está mais com Deus. O problema do pecado já foi resolvido. Então Deus, queridos, hoje Ele não tem problema se caso você peque. Mas se você tiver o coração duro, se você não se arrepender, se você quiser buscar sempre colocar a culpa no outro, aí Deus começa a ter dificuldade. Porque Ele procura homens e mulheres com o coração quebrantado. E sabe, nós, dentro dessa mania de sempre buscar um culpado, nós terceirizamos as responsabilidades que são nossas. Esses dias eu fiquei muito chateado, confesso para os irmãos. Esses dias não, tem um tempinho já. Eu fui na academia, por favor, pregação séria. Eu fui na academia, eu paguei lá para malhar um mês e retornei 30 dias depois para reclamar, porque eu tinha pago a academia e não mudou nada em mim. Eu fui lá reclamar, acionei o Procon, fui lá porque se eu paguei, tinha que ter diminuído alguma coisa. E aí me contaram: mas aqui, a gente está olhando aqui, você não colocou sua digital para entrar na academia nenhuma vez. Eu falei: mas quem disse que tinha que colocar, gente? Tinha que vir também? Ele: ué, se eu não for, queridos, ninguém vai por mim. Eu inventei, depois de 12 anos de advocacia, eu inventei que eu quero passar no concurso público. E aí eu voltei agora, há pouco tempo, a fazer um concurso público. Só que na rotina de advogado, de emprego, de trabalho, de família, só 4 filhos só, né? Nessa rotina eu não consegui estudar 80% do que eu precisava. Quer dizer, eu devo ter estudado uns 20% do que eu precisava. E aí eu fui fazer um concurso, até que fui bem, graças a Deus. Mas o primeiro lugar foi muito melhor do que eu. E aí eu entendi que se eu não tirar tempo para estudar, ninguém vai estudar por mim, e eu não vou conseguir passar. E assim acontece com tudo, querido. Me perdoe ser eu a dizer a você, mas isso acontece com tudo na sua vida. Se você não se exercitar, você vai ter doença. E quem vai exercitar por mim? Não tem. Se eu não trabalhar, se eu não colocar a mão na massa, no final do mês eu não tenho salário, eu não tenho rendimento. E quem vai colocar a mão na massa por mim? Se eu não fizer comida, e no caso a Ari também não, se a gente não fizer comida, a comida não aparece no fogão. Para que tenha comida eu preciso fazer. Sabe por quê, queridos? Porque na vida é assim. Nós só temos retorno quando nós fazemos. Uma árvore só cresce se alguém plantar. As coisas só se movimentam se nós tomarmos a postura e puxar para nós a responsabilidade de quem precisa fazer algo para que algo aconteça. Fui no médico alguns anos atrás, e eu descobri que eu preciso muito me exercitar. Alguns anos atrás. E se eu não fizer nada, queridos, alguém vai ter que cuidar dos meus filhos por mim. Porque é assim a vida.
Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia. Deus falou: aquele que me aceita, não tem problema nenhum, suas veias serão desentupidas automaticamente, a glicose vai acabar, vai baixar. Essa está apontando para mim. Você não vai precisar trabalhar, que todo mês vai ter dinheiro na sua conta. Você não precisa cuidar da sua esposa, dos seus filhos, porque não vai ter problema familiar. A Bíblia não fala isso. E nós precisamos puxar essa responsabilidade para a gente, querido. Eu, você, homem, nós precisamos puxar essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de ser um exemplo. Porque durante muito tempo, o que nós ouvimos? Ah, não, aqui, não olha para mim não, que eu sou ser humano igual você. Eu posso pecar também, não olha para mim não. Enquanto Paulo disse: ei, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Durante muito tempo, eu participo do Ministério de Louvor. Durante algum tempo, o que a gente ouvia é: não é responsabilidade do Ministério de Louvor é levar a igreja à adoração, é louvar, é adorar. Se a igreja que... É responsabilidade sim. O compromisso é nosso do Ministério de Louvor, e de nos consagrar, de nos preparar e de prestar uma adoração que arrasta as pessoas. Hoje, o que nós encontramos é uma sociedade, é um povo que terceiriza a responsabilidade, que joga para o outro a responsabilidade. Mas o que Deus nos trouxe aqui para que eu e você ouvíssemos hoje é que a responsabilidade é nossa. Se eu não colocar a lenha, ninguém coloca a lenha por mim, e o fogo apaga. Ah não, mas para que eu tenho pastor? Se não é para orar por mim, se não é para jejuar por mim, para que eu tenho pastor então? Queridos, ele jejua e ora por nós, mas a responsabilidade da lenha é minha, porque ele tem fogo, ele coloca a lenha. Se eu não colocar, porque o que é a lenha? A lenha, queridos, é aquilo que mantém a chama acesa. E o que é o fogo? O fogo é o Espírito Santo. Você já viu o fogo no ar? Sem combustível para mantê-lo? Não tem. Então não adianta nada o Espírito Santo vir aqui num culto de domingo à noite como esse, que o Espírito Santo se manifestou no louvor e que a palavra está sendo ministrada. Não adianta nada o fogo vir aqui se tiverem pessoas sem lenha, se não tiver onde ele encostar e pegar. Não adianta nada o Espírito Santo ficar procurando pessoas se não encontrar aquele que o adora em espírito e em verdade. Da mesma forma que não adiantou, infelizmente, eu ter pago 1 mês de academia, não adiantou nada, porque o fogo precisa de um combustível para que ele se mantenha. E naquela historinha lá do início, ninguém se preocupou com isso. O fogo apagou por falta de lenha. Não adianta nada, queridos, a sua esposa vir na igreja por você. Queridas, não adianta nada os seus maridos pagarem um preço por você. Eu não estou incentivando ninguém a parar de orar pelo outro, não. Continue, ore, busque. Mas se você não tomar atitude de se levantar, pegar a lenha e colocar para que o fogo não se acabe,
se isso não for uma responsabilidade sua, querido, nada vai fazer com que o fogo permaneça. E nesse tempo, o que o Senhor tem nos dito é que nós precisamos assumir essa responsabilidade. Em Levítico, abra comigo, querido, Levítico 6. Levítico 6, verso 12 e 13. Diz o seguinte: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo vai arder. Enquanto tiver lenha, o fogo vai arder. Mas os sacerdotes tinham uma responsabilidade. Eles tinham o compromisso de toda manhã acertar a lenha, colocar mais, limpar o holocausto, para que o fogo permanecesse. Eu não sei se você já disse isso, se já contaram para você, mas eu já falei. Mas eu estou tão desanimado. Ir para a igreja, né? Vamos para a igreja então. Vamos servir a Deus então, né? Mas está tão difícil. E todo domingo, nossa, a semana é tão corrida, né, pastor? A semana é muito corrida, nossa, mãe. Ainda tem que ir quarta noite na igreja para participar do culto. Os irmãos inventam aí, Diogo, inventa aí uns negócios, sabe, de água sábado de manhã para entregar para o pessoal. Mas a vida está muito cansativa. Tem uma música, é um louvor de Judson de Oliveira, eu acho. Fala assim, ó: a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Mas a chuva só desce e molha quando a gente reconhece que a terra seca sou eu. Não é enquanto eu terceirizo para o outro. Não é quando eu falo que o outro é o culpado daquilo que eu estou vivendo. Mas tem 2 semanas que eu vou na igreja. Você acredita? Ninguém me ligou. Sim, queridos, nosso papel é estar junto, é andar em comunhão, é abraçar, é sim. Mas talvez é mais fácil falar: eu estou doido para sair da igreja. Estou doido para voltar para a vida que eu levava. Eu preciso colocar a culpa em alguém? Não precisa, fala, seja sincero com Deus. Deus, não quero mais. Mas a gente vai se escondendo na terceirização da culpa. A gente vai falando assim: não, mas eu não vou porque o irmão não olhou para mim. Eu não vou porque o pastor nunca me visitou. Eu não vou porque... Mas lá nas coisas do mundo, no barzinho, não sei o que, você vai. E ninguém precisa te chamar. Então, queridos, o que o Senhor tem falado para nós nessa noite, e já caminhando para o final, é que a responsabilidade da lenha é nossa. Ele tem o fogo, ele joga o fogo, mas se ele não encontrar lenha, não vai ter o que queimar. Não terá sacrifício a ser queimado, porque nada mudou. No Velho Testamento, para que houvesse perdão dos pecados, era necessário sacrificar um animal. E aí Jesus vem para falar: não precisa mais sacrificar o animal, eu me sacrifico, derramo sangue, e o meu sangue tem poder. Mas para que você continue com a chama acesa, você vai precisar sacrificar alguma coisa.
Você vai precisar sacrificar alguns contatos. Você vai precisar sacrificar alguns lugares. Você vai precisar sacrificar algumas atitudes. Você vai precisar sacrificar. E o sacrifício, ele é peculiar àquele que quer servir a Deus. Se eu não preciso mais sacrificar um animal para que eu seja perdoado, eu preciso me sacrificar todos os dias para abrir mão do pecado, me distanciar dele e seguir rumo ao Senhor Jesus. O sacrifício não acabou. Só que o sacrifício agora é meu, é pessoal. E não adianta de nada você colocar a culpa no outro. Sabe por que a sua família pode estar sendo destruída? É porque você não está cumprindo o seu papel. Sabe por que a sua vida profissional pode estar um caos? É porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Sabe por que o seu relacionamento com Deus pode estar frio e se acabando? É porque você não tem colocado a lenha. Mas glória a Deus, porque Ele é misericordioso. E nessa noite Ele está nos chamando a atenção. E Ele só tem nos chamado a atenção porque Ele não quer nos perder. Ele não quer nos ver frios. Ele não quer nos ver mornos. Ele não quer ver a chama quase se apagando na brasa. Ele quer que você reacenda a chama. Ele quer que você dê combustível para que o fogo do Espírito Santo, aleluias, ele pegue em você e ele passe a queimar quem está do seu lado. Porque nós temos essa capacidade espiritual. Porque de repente nosso irmão em Cristo aqui do lado, ele está só com a brasinha. Aí eu estou pegando fogo. E aí quando eu encosto nele, ele começa a reacender. E de repente você consegue puxar no ouvido do: ei, pega mais lenha. Quero convidar o ministério de louvor aqui. Quero te convidar a ficar sobre os seus pés, queridos.